Muito bem. Então nós estávamos falando sobre a questão da aposentadoria, né? Questão da aposentadoria. Então, tem essa questão, né? Vários estatutos, várias legislações municipais, estaduais têm essa previsão, né? Quer dizer, durante o PAD ele não pode se aposentar, pode. Agora vocês me trouxeram essa previsão de não poder progredir, não pode exonerar, né? Só que se passar o prazo legal para conclusão do PAD, ele fica preso, né? Aquela situação acaba sendo algo injusto com o servidor, enfim, com o acusado, né? Pô, ele, né? Não pode se aposentar e o procedimento não acaba nunca, fica aquela coisa complicada. Então, o STJ passou a proferir algumas decisões, né? Acabou sendo um entendimento aí do STJ que, reconhecida ao final a prática de infração extrapolado o prazo do PAD, né? Do PAD, no caso aqui em Campinas seria os 120 dias, né? O servidor poderia se aposentar, né? Porque passou o prazo, ele não pode se aposentar só enquanto não passa o prazo. Mas, se for reconhecido ao final do processo a prática de infração passível de demissão, o que acontece? A administração caça a aposentadoria. É o mais lógico, né? Caça a aposentadoria. Se houver algum estatuto, alguma legislação que, por exemplo, coloque um prazo para término do PAD de mais de um ano, por exemplo, coisa desse tipo, pode ser considerado, uma certa forma, legal, inconstitucional? Prazo de um ano? Que daí acarrete essas consequências ao acusado, né? Me parece um prazo de um ano, me parece... porque o PAD é aquela espada na cabeça do acusado, né? É claro que para chegar a virar um PAD, o caso é grave, tá? Enfim, a gente sabe na prática, mas de qualquer forma ele pode ser inocente, pode ser inocentado, pode ter uma pena muito mais baixa do que a inicialmente pensada, né, proposta, enfim. Então, me parece que um ano seria um prazo um pouco... ofenderia um pouco a razoabilidade, né, a proporcionalidade. Mas é difícil dizer que é inconstitucional, né? Aí vai entrar uma série de elementos aí para dizer que ele realmente, de fato, é inconstitucional, né? Se é uma lei naquele município, é um ano. Mesmo porque os PADs demoram bem uns... né? Alguns 6 meses, outro 8 meses, outro quase um ano, né? Não sei como é que é aqui, mas lá a gente tem PADs que se prolongam porque é uma série de provas que demora para produzir, problemas seríssimos, né, né, graves, oitivas de uma série de testemunhas, algumas delas não são localizadas, demora para localizar, né. Mas uma lei local nesse sentido não necessariamente... A questão de estatuto de servidor é muito de... apesar de ser uma autonomia administrativa, é interessante porque um município meio que copia o outro, né? Um estado meio que copia o outro. As disposições são basicamente as mesmas, assim, em todos, né? Então é mais ou menos uma praxe esses 120 dias, né? Pela 8.112 já são 150 dias, né? Que são 60 mais 60, não, são 160 dias, acho que é 20 mais 20, se eu não me engano, né? Precisa lembrar. Mas é sempre nessa faixa, assim. É sempre nessa... O próprio procedimento administrativo disciplinar, se você for pensar, a forma em que ele se dá, né? Quer dizer, portaria
indiciamento, portaria, instrução, indiciamento, relatório, encaminhamento para autoridade. Ele é igual em todo lugar, né? Quer dizer, sabe? Né? E não é uma legislação, não é um Código de Processo Civil, não é uma legislação privativa da União, né? É engraçado, é um sistema que vai se copiando, né? Essa separação entre juiz de instrução e juiz de julgamento, tá? Tem gente que diz que as normas gerais, os princípios gerais do processo administrativo da 9784, apesar de aplicada à administração federal, valeria para... Inclusive tem acórdão do STJ nesse sentido, né? Que é aquele prazo decadencial de 5 anos, né? Do artigo 54, né? Que aí tem se aplicaria para todos os estados e municípios. Uma decisão muito interessante do STJ essa, né? Os que não tiverem regulamento próprio. Que São Paulo acho que são 10 anos. São Paulo são 10 anos, né? Estados são 10 anos, né? O município também? A lei de processo lá de São Paulo é 10 anos, né? Para algumas questões, né? Nem lembro agora. Aham. Tá. Né? É interessante essa decisão. Mas, de qualquer forma, aí no caso aqui, voltando, né? A administração poderia cassar a aposentadoria, tá? A prorrogação é possível tanto para concluir o inquérito, né? Como inquérito aqui que eu quero dizer não a sindicância, né? O inquérito, impropriamente chamado de inquérito, a fase de instrução, né? A gente também chama impropriamente de inquérito administrativo, mas enfim, coisa que a gente pegou da lei federal, né? A lei 8989, que é o estatuto nosso lá. E é possível tanto para a conclusão do inquérito, né? Como para o julgamento, a prorrogação, discricionalidade da administração, tá? Bom, o inquérito, impropriamente chamado de inquérito, ele é composto de instrução, seguida ou não de indiciação, né? Pode ser que da instrução a comissão, né, relata diretamente pelo arquivamento, né? Nem abre prazo para defesa, porque, né, não tem da instrução chega à conclusão de que não é caso de aplicação de penalidade, né? Mas se teve indiciação, aí vem a defesa, depois vem o relatório e depois vem a instrução, tá? É claro que, na verdade, essa falta de indiciação também, o que, na verdade, é muito raro, mas enfim, pode acontecer, né, depois da fase de instrução. Na verdade, ela exige depois a defesa, né? Eu lembro que isso foi uma matéria que foi colocada lá na assessoria uma época de Procede, e realmente, mesmo com a falta de indiciação, exige a defesa, né? Porque depois faz o relatório sobe para a autoridade pode aplicar a penalidade, ao contrário do relatório, né? Então, mesmo sem indiciação, tem que abrir prazo para defesa. Mas, enfim, instrução, defesa, relatório. A instrução incide os princípios do contraditório ampla defesa, tá? No caso de sindicância anterior, esta deve integrar a instrução, né? Aí, como eu já disse a vocês, né, as provas produzidas nessa sindicância investigativa foram produzidas sem contraditório, têm que ser submetidas ao contraditório, né? Como a gente já analisou. Essa questão da defesa eu vou falar depois, que tem o caso aqui, eu vou falar depois disso aí melhor. Eu coloquei aqui, né? Só não pode exigir, apenas inexiste incidente de insanidade mental. Defesa, pensado relatório. Deixa eu só ver. A questão do estatuto está aqui, estatuto da advocacia. Tá vendo? A gente vai descobrindo, vendo o que fez. Sim, é verdade, tá, pessoal? Depois eu vou falar para vocês, né? Realmente foi um entendimento consolidado lá em São Paulo e pela jurisprudência também, né? Em virtude da convicção preliminar quanto à inexistência do ilícito, mesmo se ele não for indiciado, ainda assim tem que ser feita a citação e possibilitada a defesa, tá? Porque a autoridade julgadora pode motivadamente alterar, tá? Isso acaba ocorrendo em casos raríssimos, né? Mas pode acontecer, tá? Enfim,
Legislação aqui de Campinas. Artigo 212, Lei 1399, comissão pode proceder a todas as diligências necessárias. Artigo 51. O artigo 51 do ato 12, eu não sei se eu estou errado, mas tá aqui. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente da comissão permanente de processo administrativo, de ofício ou a requerimento da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes, que serão cumpridas no prazo assinalado por ele, salvo justificada a iniciativa de produção de provas é do presidente sempre? Da comissão? Não, né? Hã? Em comissão, né? Porque do jeito que tá aqui, me pareceu que o presidente acaba tendo um poder maior na instrução, né? Poderá o presidente da comissão permanente. Bom, isso também, no dia a dia a gente sabe que nada impede de o presidente ser comunicado por um outro dos membros, sugerido alguma prova, o presidente de ofício decreta, né? Eu entendi, essa disposição, na verdade, é só para dizer que ele não precisa ser provocado, né? Ele pode de ofício, a comissão de ofício pode determinar provas, não precisa ser provocado pela defesa, né? Entendi. Tá? Na verdade, o que acaba acontecendo é deliberação em conjunto e depois só execução material, alguma coisa, assim, algum ofício. Sim, é assinado pelo presidente, né? Assina só o presidente na defesa de ofício? Sim. Tá. Muito bem. O artigo 39, aqui também, né, do ato, traz, se eu não me engano, é o 39, né? Diz que o indiciado tem que ser citado, o 213 da 1399 e o 39 do ato 12, o indiciado será citado pela comissão a fim de que possa acompanhar todas as fases do processo muito bem, tá? A primeira citação é sempre muito importante para ele acompanhar tudo, tá? Depoimentos, acreações, inspeções, diligências, perícia, tá? Nesses casos, o acusado, como é devido ao processo legal, o acusado pode sempre reperguntar, contraditar testemunhas, né? Arrolar testemunha, contraditar tem que buscar impugnar, né, testemunhas, arrolar testemunha, manifestar sob laudo por meio de assistente técnico, apresentar quesitos, acompanhar diligências, etc. Tá? Bom, é claro que esse direito todo que tem o acusado de requerer provas não pode se transformar num abuso de direito, tá? O abuso de direito tem que ser evitado, tá? A gente costuma aplicar por analogia o artigo 187 do Código Civil, tá? Artigo 187 do Código Civil. Ele comumente é lembrado do Código Civil, tá? Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, né? Então, é o abuso de direito, tá? Esse artigo é importantíssimo, né? Tá no Código Civil aqui. A gente pode aplicar por analogia para todo abuso de direito, né? Então, os pedidos considerados impertinentes ou protelatórios podem ser indeferidos, né? O sujeito arrola 90 testemunhas, sei lá, né? Isso é muito comum acontecer, né? De indeferir determinadas provas, não tem nenhuma necessidade, a convicção já está formada, etc. Tá? É possível a utilização de provas emprestadas de outras esferas, tá? Bom, isso é bastante comum, esse problema é bastante recorrente, né, no dia a dia dos departamentos de procedimentos disciplinares.
Vou falar da comunicabilidade em instâncias depois, né? Mas é muito comum o mesmo fato ser investigado por instâncias diferentes, né? Então, o mesmo fato ele configura crime, ele configura ilícito civil e configura ilícito administrativo, tá? Então, em muitos casos, pelo mesmo fato, o servidor é processado em várias instâncias. Correto? Então, é possível utilizar provas emprestadas do processo civil, do processo penal no processo administrativo? Tá? Desde que esteja devidamente documentado, que é provado, né, que essas provas foram produzidas com a participação do acusado, tá? É o que a gente chama de prova compartilhada, tá bom? Então, por exemplo, uma interceptação telefônica utilizada num processo penal, devidamente autorizada legalmente, né, com base na lei 9296, que é a lei de interceptação telefônica, né, 9296 de 96, é possível que a comissão permanente, comissão de procedimento de processo disciplinar, peça ao juiz para que encaminhe os resultados da interpretação telefônica, desde que produzida legalmente, obviamente, né, com autorização judicial. Isso, inclusive, tem um acórdão aí do STJ, também bastante interessante, que é o acórdão, o Mandado de Segurança 14.140 do Distrito Federal. Esse acórdão é bem interessante nesse sentido, viu? Que é de prova emprestada, tá? Isso sempre foi uma discussão muito grande, né? Que a prova emprestada pode vir, enfim, vem uma quebra de sigilo telefônico ou fiscal de outra instância, né? Sempre foi uma coisa bastante questionável, mas o STJ tem esse entendimento que é possível, tá? Outra questão que eu considero importante, bastante recorrente também, né? Que se no caso da sindicância ou do PAD, concluir pela existência de ilícito penal, né? Pela existência de crime ou contravenção, né? O ilícito penal. Nesse caso, o Ministério Público deve ser oficiado, tá? Deve ser oficiado, é uma notícia crime, né? Uma notícia ao Ministério Público de que o ilícito administrativo constitui também ilícito penal. Tá? A sindicância ou o PAD concluir pela existência de ilícito penal, o Ministério Público é devidamente oficiado. Isso está expresso no artigo 221 da Lei 1355 e está também expresso no artigo 60, né? Artigo 60. Tratando-se de artigo 60 do ato 12. Tratando-se de crime, a mesa diretora da Câmara Municipal de Campinas providenciará a instauração de inquérito policial. É claro que não é ela que vai providenciar a instauração, né? Ela vai oficiar ao órgão policial ou ao Ministério Público, né? Fazendo a notícia de crime, né? Não, ela vai oficiar mesmo, né? Vai oficiar mesmo, fazer o BO. Não, na verdade ela oficia, né? Oficia para a Polícia Civil ou para o Ministério Público, né? Fazendo a notícia crime, né? Não, não é ela que abre. É porque eu acho que foi cópia da lei de 55, quer ver? Eu acho que foi cópia da lei de 55, que eu acho que tem a mesma redação. Só pode ser, né? Porque nessa época o prefeito podia determinar a prisão, né? O chefe do executivo podia determinar a prisão, né? Delegado podia determinar a prisão, né? 221. Tratando-se de crime, o prefeito ou a mesa da Câmara providenciará a instauração de inquérito policial. Então, acho que na época, né, era diferente. Hoje em dia, obviamente, só quem determina a instauração de inquérito policial, determina a abertura de inquérito policial, é o delegado ou a pedido do Ministério Público, né? Enfim. Agora, o BO que você falou, a comunicação de crime via boletim de ocorrência também é possível, mas aí não é exatamente... O BO, sei lá, constata-se que furtaram aqui a televisão, a
o computador. Isso, aí o BO, aí que vai ser instaurada a sindicância, né? Quer dizer, não que seja, pode ser, né? Pode acontecer o BO, mas nesse caso foi descoberto o crime, não no momento em que ele foi praticado, mas sim em função de um PAD ou de uma sindicância, entendeu? Bom, outra questão, a gente tem um procedimento em São Paulo que é um procedimento mais célere, com previsão na Lei 8989 de 79, que é a nossa lei, nosso estatuto, né, de servidor, e que é um procedimento mais célere para fins de abandono de cargo. Acho que vocês não têm aqui, né? Já comentei ontem isso, né? Enfim, eu acho que esse caso de abandono de cargo talvez seja uma das únicas exceções, a sindicância patrimonial também, né? Talvez seja uma das únicas exceções ao ônus da prova, né? É uma das poucas exceções que permitem a inversão do ônus da prova. Porque, em regra, o ônus da prova é da comissão, é da administração. Tá? Da administração que tem que provar que o servidor realmente praticou aquele ato com dolo, com culpa, sem nenhuma excludente de responsabilidade, de exigibilidade, excludente de ilicitude, né? Então, não pode simplesmente fundamentar a condenação na existência de prova de inocência do acusado, né? Quer dizer, o ônus da prova, como eu já disse, compete a quem acusa, tá? Mas tem exceção, né? Uma das exceções, já comentei com vocês, a sindicância patrimonial, vocês não têm essa figura aqui, mas enfim, no dia que vocês forem fazer, é um entendimento doutrinário que é possível, nesses casos, a inversão do ônus da prova, né? Apesar de ter entendimento forte em sentido contrário. Mas um outro entendimento óbvio é o caso do acusado ter que provar a justa causa para impedir a demissão por abandono de cargo, né? Como vocês sabem, abandono de cargo, além de ser crime no Código Penal, é causa de demissão, tá? Ficou mais de 30 dias sem aparecer, seguidos, ou 90 interpolados, né? 90 Geralmente os estatutos fazem isso, 30 seguidos ou 90 interpolados durante o ano. Imagina, faltou 90 dias. Então abre o processo, um processo mais célere, né? Um procedimento específico que a gente tem. E aí ele que tem que provar que não abandonou o cargo, né? Tem que provar que nesse período ele não veio porque foi sequestrado, porque foi abduzido, foi... Estava internado num hospital, né? Então... Não, tem no... o artigo 12 aqui de vocês, né? Artigo 12 do ato aqui. O artigo 12, no caso de abandono de cargo... Ah, tá. O artigo 12 aqui do ato no caso de abandono de cargo, o chefe da repartição ou serviço onde tenha exercício o funcionário promoverá a publicação do edital de chamamento pelo prazo de 20 dias. Fim do prazo deste artigo e não tendo sido feito prova de força maior, o chefe de repartição ou serviço proporá a expedição de decreto de demissão. Ah, vocês têm um procedimento que é ultra célere, na verdade, né? Que eu acho que deve ser cópia do... o artigo 198 da 1355, é cópia do... Não. Parágrafo 1º, Considera-se abandono de cargo a ausência em serviço, sem justa causa, por mais de 30 dias consecutivos, ou entradas atrasadas ou saídas antecipadas na forma prevista, desde que em número superior a 90 dias, ocorridas consecutivamente. Ah, tá. Entradas e saídas atrasadas superior a 90 dias. Olha só. Tá certo. Bom, aí você vê que o procedimento aqui... do ato 12 para abandono de cargo, no abandono de cargo, o chefe da repartição ou serviço, seria quem? Mesa da Câmara? Sei. Onde tem exercício funcionário, promoverá a publicação do edital de chamamento, né, para ver se ele aparece, pelo prazo de 20 dias. Fim dos 20 dias, o chefe da repartição proporá a expedição de decreto de demissão.
É nomeado dativo? Nesse caso, não. Não tem, acho que tem que ser nomeado defensor dativo, né? Ah, nunca teve. É que tem a previsão aqui, né? Uhum. No caso, eu acho que dá. Bom, não tem muito o que fazer. Ele sumiu, né? Vai se defender como? Nomeia um dativo. Dativo vai fazer o quê? Negativo geral, né? Tá? Agora, é que aqui tá estranho, porque não tem. Me parece que aqui não tem um procedimento disciplinar, né? Não tem a nomeação de uma comissão que vai tentar achar esse servidor de alguma forma, oficiar para algum lugar para ver se acha. Não tem esse procedimento, né? É direto o edital e direto a expedição de decreto, a propositura de expedição de decreto de demissão. Não é nem decreto que chama, né? É ato da Câmara, é resolução. Ato da mesa, né? Decreto seria o prefeito. Né? É porque acho que é cópia da lei, né? Então, acho que aqui, realmente, não é porque é abandono de cargo que não precisa de processo administrativo, disciplinar, entendeu? A gente tem que fazer ainda que seja mais célere, precisa da nomeação de um processo administrativo disciplinar. É claro que aqui o ônus da prova não é da administração, né? Quer dizer, não tem como provar que ele sumiu por alguma razão, caso fortuito, força maior, né? Tudo bem? Tudo bem? Bom, testemunhas. Eu só sugiro depois que talvez vocês... É melhor regulamentar um pouquinho melhor, porque se vocês tiverem algum caso de abandono de cargo... bom, se ele sumir mesmo, ele não vai impugnar a demissão, né? Hã? Já está sumido, né? Que se ele aparecer depois, ele pode pedir reintegração porque não foi nem aberto o processo, né? É o edital direto, ele pode pedir reintegração ao judiciário, né? O judiciário pode dar a reintegração dele. Eu sugiro que talvez seria o caso de dar uma ajeitada aqui no procedimento. Bom, testemunhas. Testemunhas devem ser intimadas a depor por um mandado expedido pelo presidente da comissão, tá? Segunda via, consciente do interessado, deve ser anexada aos autos. Né? Então, ciente, recebimento, a testemunha tem que ser anexada aos autos. Tá? Vocês têm uma disposição aqui, que é uma disposição bastante comum e realmente bem razoável, né? Que é o artigo 50. Tá? O artigo 50 aqui do ato diz, com toda a razão do mundo, tá? Que no processo civil penal assim também, né? As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada independente de notificação. É interesse do acusado, ele que tem que levar a testemunha, não ficar notificando, né? Então vocês têm essa disposição aqui, que é uma disposição bastante comum. Se a testemunha for servidor público, nesse caso, a expedição de mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição, onde está lotado o servidor, com indicação de dia e hora marcados para inquirição. Tá? Não sei se vocês têm exatamente essa questão aqui, em São Paulo isso é muito comum, né? Uma organização administrativa muito grande, com muitos órgãos, né? Então, no caso, quando a gente expede um mandado para testemunha servidor público, a gente tem que comunicar o chefe desse servidor, tá? Do dia e hora do comparecimento. Para ele não dar falta, né? Para ele abonar a falta dele. Na verdade, não é nem abono, né? Enfim, ele é obrigado, tá obrigado aí, né?
onde está lotada, mas também para fins de continuidade do serviço público, né? Para fim, o chefe redistribui a tarefa deles, porque aquele dia não vai poder contar com ele, então redistribui a tarefa deles a tarefa dele para outros, tá? Então, é sempre importante comunicar, no caso da testemunha ser servidor público, é sempre importante comunicar o chefe dele, de que ele precisa comparecer à audiência, certo? Bom, existe uma aplicação analógica aqui, né, da Lei de Processo Administrativo Disciplinar, artigo 18, inciso 2, né, da 9784, e por aplicação desse dispositivo, né, da 9784, o dispositivo fala exatamente o seguinte. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que, inciso 2, tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente afins até o terceiro grau. A gente usa esse dispositivo para o quê? Para evitar que quem fez parte da comissão de sindicância seja testemunha no PAD, tá? Então, como ele participou da comissão de sindicância, ele não pode ser testemunha no PAD. Existe esse impedimento, certo? É muito comum, né? Participou da averiguação preliminar, participou da sindicância investigativa. O PAD quer ouvir o servidor que participou, né, da sindicância. Não faz sentido. Ele vai ler o relatório que a averiguação preliminar ou que a sindicância investigativa elaborou, né? E que foi inclusive assinado por esse servidor que ele quer servir como testemunha, né? Então, realmente, eu entendo que cabe aqui realmente a aplicação analógica para evitar que o servidor que fez parte da averiguação preliminar ou da sindicância investigativa seja testemunha no procedimento administrativo disciplinar. Acho que isso aqui é causa de impedimento mesmo, né? Não é nem suspeição, é impedimento impedimento caráter objetivo mesmo, tá? Bom, uma coisa importante, eu não sei se vocês têm essa experiência aqui, algumas testemunhas querem trazer depoimento por escrito, né? Quer relatar por escrito e trazer tudo que sabe sobre o caso por escrito para vocês. Não sei se vocês já tiveram essa experiência aqui. Isso é vedado por doutrina e jurisprudência, tá? Praticamente unânime isso. O depoimento tem que ser prestado oralmente e reduzido a termo. Então, a testemunha comparece à audiência e, perguntada sobre o que aconteceu, ela relata e aquilo é reduzido a termo, traz por escrito, tá? Por que isso? Por razões óbvias, né? É muito diferente de você trazer um negócio por escrito, impessoal, frio, né? E você ficar no tete-a-tete ali, olho no olho, né? Então, no olho, a comissão pode perceber as reações, né, da testemunha, né? Fica mais fácil de saber se ele está nervoso, se ele está mentindo, né? Começa a suar, pergunta uma coisa, depois de um tempo pergunta outra, ele fala coisa diferente do que ele falou antes, começa a se contradizer, tá? Então, a busca da verdade real realmente exige que esse tete-a-tete seja feito, que essa oitiva seja feita oralmente, tá? Como vocês fazem na prática lá, no oitiva de testemunha? O próprio membro reduz a termo ou é uma outra pessoa? Assim, na verdade é o secretário nomeado, né, que é um dos AGPPs que reduz a termo, enquanto o presidente da comissão faz as perguntas, tá? Isso no PAD, na sindicância administrativa, na averiguação preliminar, é feito informalmente, cada um reduz a termo e todo mundo assina. Redução a termo. A questão não sei se tem alguma coisa a respeito disso.
Existe uma discussão se pode ser online esse depoimento. Tá? Eu acho que não tem impedimento nenhum de que seja online, seja Skype, por Skype, enfim, teleconferência, sei lá. Por quê? Porque no Código de Processo Penal é perfeitamente aceito isso. Tá? Nunca fizemos lá, na verdade, mas nada impede que seja feito. Não sei se precisa ter a previsão legal. No Código de Processo Penal tem, né? Essa previsão expressa, né? Não, no Código de Processo Penal tem a gravação da audiência, né? O Código de Processo Penal tem a gravação da audiência. O 405, né? Do Código de Processo Penal. Sempre que possível, registro dos depoimentos do investigado. Não, essa é gravação, Tá? Não sei se precisa ter previsão em lei municipal. Acho que não. Acho que não tem prejuízo para a defesa. A não ser que ele alegue nulidade, né? Acho que não. O começo, essa oitiva online, no começo teve muita resistência, porque as pessoas achavam que por trás da câmera podia ter alguém pressionando a testemunha, né? Fala isso, senão vou te, né? Você não vê onde a testemunha exatamente onde ela está, né? Mas isso é permitido até para interrogado no Código de Processo Penal, se eu não me engano, né? Até os interrogatórios podem ser feitos online. Então não tem, acho que não teria essa necessidade de previsão. Claro, sempre é bom uma previsãozinha, princípio da legalidade sempre dá um respaldo maior, né? Mas a princípio, vocês vão ouvir uma testemunha que está em outro estado. Imagina, né? Outra cidade, outra comarca. Vocês vão fazer o quê? Expedir carta precatória? Né? O que infelizmente é feito, a gente é obrigado a fazer com muita frequência. Já expediram carta precatória, não? Carta precatória é quando a pessoa está em outro... Na verdade, esse nome carta precatória, na verdade, ele valeria só para o judiciário, que a gente acaba usando também, né? Mas em muitos casos a gente manda um AR. Quando é no mesmo estado é AR, né? Mas quando é outro estado a gente encaminha um documento, enfim. Algo que seria direcionado mais ao judiciário, né? Porque no judiciário um juiz não pode citar alguém na comarca do outro, né? Ele tem que pedir autorização para o juiz citar. Então seria carta precatória, né? É que a gente manda o AR com o nome do ofíciozinho lá, carta precatória. Mas não é carta precatória, é só um AR. Né? Enfim, mas a oitiva online facilitaria muito nesse sentido, né? Não sei como é que é a prática aqui de vocês, não sei como é que vocês fazem a intimação de outros estados. Por AR normal, né? Não. Ah, não teve? Ah, tá. Não, a gente manda R, só que a gente manda vai com o nomezinho carta precatória, entendeu? Mas é uma carta para R para o endereço daquela testemunha. Também não é com frequência que acontece. É uma baixa frequência, mas acontece. Um pouco além, pensando no direito de presença do acusado, poderia ser viabilizado ele acompanhar uma algum ato processual via Skype, por exemplo? O acusado? Ele acompanhar o ato processual via Skype? Se ele aceitar, né? Você está dizendo, né? Se ele aceitar uma videoconferência, uma teleconferência. Se ele aceitar, não tem problema. Ele não pode impugnar depois, né? Ele aceitou e depois pede a nulidade do processo. Aí também não dá, né? Ele pedindo? Bom, aí... não acho que... Ele pedindo, ele aceitando, não tem nulidade, né? Aí ele pedindo é que não tem nulidade mesmo, né? Eu só tenho dúvida em relação a ferir a publicidade da audiência, né? Porque ele vai saber quem está assistindo com ele lá, né? Ele tá na praça vendo, né? Oi? Não, a gravação é permitido, né? Gravação de audiência é permitido, inclusive no Código de Processo Penal, né? Só ver essas audiências da Lava Jato, é tudo gravado, né? Tudo...
Se ele pediu, se ele não tem prejuízo para a defesa, ou se ele aceitou acompanhar uma audiência assim, né? Só tenho dúvida a respeito da publicidade, né? Acho que seria o caso de negar um pedido desse, viu? Seria um caso de negar um pedido desse. Vai saber o que ele está fazendo com isso, né? Se fizer um alerta no início da audiência, porque a comissão também vai gravar. Alguma coisa que o senhor certifique, então, que esse pedido foi solicitado pelo senhor, que é sigiloso, aí que interessou do senhor, não pode ser oposto, fazer alguns alertas iniciais ali, para você resguardar a administração. Sim. Considerando que a iniciativa partiu dele. Pode dar problema se tiver dois acusados, obviamente, nessa questão da publicidade. Isso. Aí sim, com certeza. Aí sim, com certeza. No caso de ser um só, né? Esses recursos tecnológicos a gente, claro, tem que usar nos casos com cuidado, né? Com razoabilidade. Mas nesse caso, ele mora em outra cidade, ele quer acompanhar um ato processual, oitiva, por online, né? Acho que tem justificativa para negar também, né? Tem justificativa para negar. Pelo fato de ser sigiloso, né? Não sabe para onde que vai aquilo, né? Tem justificativa para negar, tá? Mas a gravação é permitida. Eu vou falar da gravação aqui, né? A possibilidade de gravar as oitivas eu vou falar depois aqui no... Tem um acórdão expresso que eu trouxe aqui sobre isso, tá? A gente não tá gravando ainda, mas não tem por que não gravar, né? Eu acho fica até mais fácil, né? Não precisa ficar reduzindo a termo, né? Já tá ali o depoimento, né? Diga. Desculpa, fala. Não, na verdade, se vocês forem intimar a gente, vocês mandem AR, vocês mandam uma carta por AR mesmo, né? Para a testemunha que mora em outra comarca, né? Não, você não manda para uma autoridade, tá? É que impropriamente a gente chama de carta precatória, mas não é carta precatória. Isso, comparecer aqui. Exatamente. Não tem como você ouvir por outra autoridade, não. Isso não. A gente chama de carta precatória porque é bobeira, né? Porque não é carta precatória. Mas enfim, é só uma intimação por AR para outro, tá? O não atendimento, isso é uma grande questão, né? Mas o não atendimento a uma intimação pode ser considerado pode ser considerado crime de desobediência. Isso é uma coisa que a gente... O crime de desobediência não a previsão expressa dele é autoridade competente, né? Não é judiciário, né? É 309 do Código de Processo Penal, crime de desobediência. Deixa eu pegar aqui, peraí. Mas desobediência é ordem judicial, né? Não, ele fala em autoridade ou fala em... Na verdade, como isso acontece com uma certa frequência, em muitos casos a gente simplesmente... Crime de desobediência, 330, né? Na verdade, consiste em desobedecer ordem legal de funcionário público no exercício da função, né? O que a gente pode fazer, no caso de desobediência, de comparecimento de testemunha, é noticiar o fato à polícia ou ao Ministério Público. É uma notícia crime, né? Isso a gente não faz, né? Não faz. Em tese precisa, né? Por quê? Porque a comissão processante, na verdade, ela tem uma competência atribuída por lei, né? Então ela a comissão é um funcionário público no exercício da função acusatória, tá? Então, teoricamente, você pode noticiar a polícia do Amazonas de que ele cometeu um crime de desobediência. Tá? Isso não acontece, né? Ouve as testemunhas locais mesmo e já tá ótimo.
Agora, é claro, se os locais não aparecem, a gente tem uma situação que algumas são até servidores que não aparecem, né? Aí a gente comunica, inclusive, o chefe dele que ele não compareceu, né? Mas testemunhas locais que não comparecem, pode ser instaurado o crime de desobediência, sim. Isso dificilmente vai ser feito, mas enfim. Tudo bem, pessoal? Sextou? Sextou? Cerveja está esquentando, é isso? Tá. Bom, na próxima... Não, imagine. Não, mas a gente tem... né? Tem que esperar, né? Vamos fazer um grupo de estudo agora, então, né? Fazer um... sobre a inquisição de testemunha, a gente tem só uma coisa que a gente toma cuidado para fazer sempre, né? Que a inquisição de testemunha é melhor que ela seja sempre em separado, né? Para evitar que uma testemunha influa na outra, né? Claro, ainda que elas venham no mesmo dia, audiência no mesmo dia, né? Que seja... aguarde na sala do lado de fora, né? Entre uma por vez, né? Para evitar intimidação, influência, né? Troca de sinais, né, entre as testemunhas, sei lá, tá? Agora, nos casos em que há depoimentos contraditórios, pode ser realizada a careação. A careação é algo que tem frutos muito, muito bons, viu? Se vocês precisarem fazer alguma careação, não sei se vocês já fizeram, é algo que rende frutos, viu? O negócio parece que surge, assim. Tá, né? É interessante, tá? Uma coisa importante é obedecer, né, no caso de interrogatório do acusado, realizar depois da oitiva de testemunhas, tá? Tomar cuidado para evitar, proibir mesmo, né, jurisprudência, doutrina, isso é pacífico, né? Evitar interrogatório por escrito, né? Muito acusado quer trazer o interrogatório por escrito. Tá aqui, ó, tudo que eu sei sobre isso, tudo que eu fiz, tudo que eu sei sobre isso, tá aqui escrito. Não, tá? Não é um direito dele e ele tem que ser ouvido oitiva verbal mesmo, não por escrito. Tá? O que ele apresentar? Olha, é muito comum ele pedir para juntar aquilo nos autos, só que aquilo pode prejudicar ele de uma forma gigantesca, né? Porque ele escreve uma coisa e no interrogatório reduz a termo é outra completamente diferente, né? Até a linguagem, né? A gente vê que foi escrito por advogado, né? Todas essas comunicações por escrito para comissão, é sempre o advogado, né? Vem um outro sim, né? Umas coisas data vênia, umas linguagens que só de advogado, né? Ou falou outro sim é advogado, né? Outro sim, cara. Ninguém que não é advogado escreve outro sim, né? Outro sim também, tipo bem assim, da mesma forma, né? Enfim. Bom, pessoal, então vamos ficar por aqui. Depois a gente continua na terça-feira. Tem alguns assuntos interessantes aí. Então, boa sexta-feira para vocês. Agradeço até esse momento e até semana que vem. Bom fim de semana.